Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vim fazer mais um vídeo de indicação de não livros, que é o tipo de vídeo em que eu comento sobre links e coisas da internet, enfim. Bom, uma primeira coisa que eu queria mostrar pra vocês é o rascunho. Mês passado o rascunho mudou de tamanho, tá menorzinho, eu achei que ficou uma graça. Ele tem mais páginas, então de conteúdo tá bastante parecido, mas assim ficou mais prático de ler e também agora é um caderno só, então eu achei que ficou bem legal pra ler. Eu achei essa edição de dezembro particularmente legal. Eu tinha muitos livros pelos quais eu estava interessada, enfim. Então eu vou deixar o link ali embaixo da edição em PDF, então não dá pra ler ele inteiro. Mas eu queria ressaltar dois textos em especial. Um deles é a coluna do José Castelo, A Literatura na Poltrona, e o texto chama Bioy Casares e o Leitor. E o outro texto também tem essa temática do leitor, que é quem se interessa pelo leitor. A coluna se chama Ruído Branco, do Luiz Braz. Eu vou deixar o link separado, além do PDF completo da edição, vou deixar o link para esses dois textos. Eles são bem legais, os dois falam sobre a questão da literatura e do leitor e fazem essa relação, então é bem legal. Bom, os próximos links. Um post do Ideia Fixa falando sobre como os monges costumavam consertar buracos e rasgos em livros muito antigos. E eles faziam espécies de costuras, crochês, criava tipo uma teia, era bem louco assim. E é bem interessante, tem várias fotos e tal. Queria indicar também dois links que falam sobre a questão do preço fixo. Essa é uma discussão, preço fixo para os livros, né? Essa é uma discussão recorrente, né? Não é nova, mas ela tá voltando por causa da Amazon, da entrada da Amazon no mercado brasileiro. E a França é um país que, por exemplo, adotou o preço fixo dos livros para tentar manter a concorrência amigável, digamos assim. Eu ainda não me decidi, preciso dizer, mas eu acho que eu tendo a ser contra o preço fixo. Mas ainda preciso ler, ainda preciso saber mais opiniões de outras pessoas, né? Mas enfim, tem dois links, um do Globo e um da Folha de São Paulo, que falam sobre isso, então caso você se interesse pelo tema. Depois um link meio aleatório, mas é uma capa bonita da New Yorker, que eu achei uma graça, então tá aí a capa. Depois é um texto bem legal da revista Slate, é uma revista americana, em que o autor fala sobre livrarias independentes e ele defende que elas não são apenas livrarias, apenas lojas, mas elas são um espaço de curadoria, um espaço cultural. E ele defende os livreiros, né, a importância do livreiro ser livreiro e não ser um vendedor genérico, enfim, bem interessante. Depois uma notícia do Estadão sobre uma biblioteca nova que abriu no Rio de Janeiro com uma proposta bem interessante. Eu não vou muito ao Rio, mas eu fiquei com bastante vontade de conhecer a biblioteca. Quando for lá eu vou tentar passear por lá. Depois um link que eu já indiquei num outro vídeo, eu fiz um vídeo sobre O Paraíso São os Outros, que é um livro do Walter Ugumãe, e as meninas do Livrogrã, a Denise especialmente, publicou uma entrevista que ela fez com o Walter Ugumãe no evento de lançamento desse livro em São Paulo. Muito legal o vídeo e merece ser visto, principalmente para quem curte Walter Ugumãe. Eu queria indicar um vídeo aqui do YouTube em que o tradutor, me fugiu o nome dele agora, mas o novo tradutor da Odisseia, da edição da Kozak Naif, fala sobre Homero, fala sobre a Odisseia, fala sobre as edições, bem interessante. Depois eu queria indicar um post do blog Em Fechamento e eles mostram as edições dos clássicos da Zahar e mostram especialmente as folhas de guarda, que são aquelas folhas que quando você abre assim ficam entre a capa e a parte do livro, que são aquelas folhas coloridas e com trabalhos bem bonitinhos. Eles mostram várias dessas capas, é muito legal. Essa coleção é muito bonita. Bom, depois um link do The Guardian, o Chris Riddle fez uma espécie de carta aberta aos bibliotecários, uma carta de amor aberta aos bibliotecários. Ele homenageia e fala sobre a importância desses profissionais da vida dele, é desenhado e escrito, é bem bonitinho. Depois eu queria indicar um texto chamado Garotas, substantivo plural, do blog do Instituto Moreira Salles. Eu não me lembro também o nome da pessoa que escreveu agora, mas ela fala sobre o Not That Kind of Girl, da Lena Dunham,
que ficou Não Sou Uma Dessas, se eu não me engano, foi traduzido pela Intrínseca. Eu já falei sobre esse livro aqui no canal também, e eu achei o texto dela bem interessante. Depois eu queria indicar um vídeo também do YouTube sobre a tag Reading Diversely. É uma tag que eu tô com vontade de fazer, mas acho que vai ficar pro ano que vem. Em que você tem que indicar autores de todos os continentes. E essa resposta que eu tô colocando aqui foi uma que eu achei bem interessante. Eu anotei várias das dicas. Queria indicar também um infográfico do New York Times sobre livros russos. Eles separaram por temas, então você pode ler, quero ler um livro sobre tal assunto, e eles indicam um autor russo que tem escrito sobre isso, bem legal. Mais um texto do The Guardian, eles falam sobre a palavra de 2014, que é vape. Não sei se vocês lembram, a palavra de 2013 foi selfie, né? Eu acho bem interessante essas pesquisas que eles fazem de palavras. E vape é o verbo de fumar aqueles cigarros eletrônicos, então achei curioso. Eu não conhecia a palavra antes, na realidade, mas enfim. Uma outra notícia muito legal do Globo, e eu fiquei assustada na realidade de não conhecer essa história antes, mas existe um escravo que foi trazido da África para o Brasil e ele conseguiu fugir e foi para os Estados Unidos e lá escreveu uma autobiografia. Esse livro tá para ser lançado aqui ano que vem, muito legal, e eu fiquei, nossa gente, porque eu não sabia desse cara antes, né? Mas estou bem ansiosa para ler esse livro. Depois eu queria indicar um link do blog da Companhia das Letras. Eu comprei esse livro em inglês, chama Letters of Note, e eles traduziram. Eu não sabia que eles iam lançar, senão eu provavelmente teria esperado. Mas eu acabei comprando em inglês e agora eles publicaram. Então nesse link eles mostram. Esse aqui é um livro de cartas e para as cartas de vários autores, de pessoas famosas, de políticos. Enfim, eles traduziram como cartas extraordinárias. Mas enfim, são cartas interessantes que o Sean Usher colecionou, encontrou, pesquisou e teve permissão para publicar. Bem legal, bem interessante o livro, e daí você pode ver mais lá no post para ver se te interessa. Daí eu queria comentar também algumas coisas sobre aquela edição do Grande Sertão Veredas em Quadrinhos. Caso você não saiba, o primeiro link sobre isso é a notícia, né? Um link do Globo em que fala que existe esse livro, que a Biblioteca Azul está lançando, Grande Sertão Veredas em Quadrinhos. É uma edição muito bonita, eu fui na livraria ver. Tem uma caixinha, uma espécie de plástico, e tem uma brincadeirinha com cores na capa e tal. Eu vou deixar um link então dos espanadores, porque a Ju comprou o livro e mostra ele em vídeo, então caso você queira, você pode ver mais lá. Mas o problema é que ele custa R$200, é muito, mas muito caro. Eu fui ver na livraria pra saber se eu ia comprar ou não, e eu acabei resolvendo que não, só se ele entrar numa promoção que eu vou acabar comprando ele. Eu achei o traço dele muito interessante, fiquei muito intrigada com isso, mas eu achei que não valia o preço. E eu tenho uma pequena crítica a esse livro, que eles estão vendendo esse livro com uma edição especial, uma edição de colecionador e tal, mas a minha encrenca é que são 7.000 exemplares que eles fizeram, são exemplares numerados, mas 7.000 é exemplar pra caramba, gente. A média das edições brasileiras é de 1.000 exemplares por livro, né? Então 7.000 é muita coisa. E né, não é exclusivo, não é especial, nem nada do tipo. Então eu fiquei meio encrencada com isso, mas tá aí, o livro tá bem bonito, é um trabalho bem legal, e eu fiquei muito curiosa, porque como eu disse, o traço, cara, tá muito bonito mesmo. Enfim, depois um link da BBC contando a história de uma moça, uma mulher que resolveu ler um livro de cada país do mundo, e ela conta que ela teve muitos problemas para encontrar livros de alguns países que não tinham publicado coisas e tal. E bem interessante. Depois um post do blog da Zahar, em que eles falam sobre o Stefan Zweig. Eles lançaram a autobiografia do Stefan Zweig agora. E é um livro sensacional, gente. Um livro incrível. E tem um vídeo também que o Alberto Diniz, que é
um cara que conhecia o Stefan Zweig falando um pouco sobre ele e tal, bem legal. Depois uma lista de 25 livros que mulheres devem ler antes de fazer 25 anos. Anotei algumas dicas, achei que tinham alguns livros que eu fiquei bem curiosa para conhecer. Não todos, mas alguns. Depois uma lista do New York Times com 100 lançamentos legais de 2014. Claro que são lançamentos nos Estados Unidos, então, né? Mas ainda assim eu acho que tem coisas legais, tem coisas que já estão chegando por aqui. Por fim, mais uma lista. Dessa vez o Arthur fez uma lista no Pós-Fácil chamada Queer List da literatura brasileira contemporânea, em que ele mostra livros que têm personagens gays ou uma temática gay. E vários desses eu conheço, já li e gosto. E o resto foi pra minha lista, com certeza. Bom, pessoal, essas eram as indicações desse mês. Espero que vocês gostem. Se vocês tiverem alguma indicação pra mim, é só deixar nos comentários. E até logo. Tchau, tchau.